Atos, capítulo 16. Hoje nós vamos meditar nesse texto que vai do versículo 16, Atos 16, do versículo 16 até o versículo 40. Nós estamos na parte de Atos, na qual Lucas narra a plantação da igreja na cidade de Filipos. E foi para essa igreja aqui que, tempos depois, Paulo escreve a carta aos Filipenses. Um pouco tempo depois desse relato que nós vamos ler. E nós vimos no texto passado, então, que Paulo e Silas e os missionários queriam ir para a Ásia, mas o Espírito do Senhor impediu, e então eles foram para a Europa, para a Macedônia. E vimos que, quando chegou lá, eles anunciaram o Evangelho. E a primeira convertida da Europa se tornou conhecida a nós, Lídia. E na casa dela, então, eles foram hospedados e ali uma igreja se formou. E hoje nós veremos a continuação do ministério de Paulo e Silas nessa cidade. E o centro do texto, ele gira em torno da prisão de Paulo e Silas. Isso mesmo, agora eles serão presos. Nós veremos, então, mais uma aflição do apóstolo Paulo. Nós lemos 2 Coríntios, o espinho na carne, mas foi apenas uma das muitas que esse apóstolo do Senhor enfrentou. Prisões, chicotadas, agressões, apedrejamento. Hoje nós veremos mais uma prisão e chicotadas, açoitadas, que o apóstolo Paulo, junto com Silas, tomaram por causa do Evangelho. Então, como eu falei, esse texto vai girar em torno da prisão deles. Então, eu dividi o texto baseado nisso, tá bom? Nós veremos na primeira parte o motivo que levou Paulo e Silas para a prisão. Depois, nós veremos o tempo deles na prisão e o que aconteceu. E no final, nós veremos a libertação deles da prisão. E após isso, nós veremos algumas aplicações para as nossas vidas, tá bom? Como o texto é um texto um pouquinho grande, nós vamos ler conforme eu for passando de ponto para ponto. Então vamos já para o primeiro ponto, o motivo que os levou para a prisão. Atos 16, a partir do versículo 16, diz assim: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora, o Espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram a Paulo e a Silas e os arrastaram para a praça, na presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar, nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou, unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. Até aqui. Vamos orar. Senhor, essa é a sua bendita palavra. Nós precisamos do seu Espírito Santo para iluminá-la aos nossos corações. Vem com a tua graça, Senhor, porque queremos ser impactados e sairmos daqui não apenas como ouvintes, mas como praticantes do que o Senhor tem para nos ensinar. Em Jesus. Amém. Então, esse texto ele narra, começa dizendo que Paulo e Silas eles vão para o lugar de oração. Você lembra? Não tinha uma sinagoga na cidade de Filipos, então os irmãos tementes a Deus ali se reuniam perto do rio. E ali Paulo foi aonde Lídia havia se convertido, e eles retornam para lá, para que eles pudessem novamente pregar o Evangelho para aquelas pessoas
que eram consideradas tementes a Deus, que já conheciam o Deus de Israel. E diz o texto então que uma moça, uma jovem, que estava possuída por um espírito de adivinhação, ficava seguindo eles, e ficava dizendo: olha, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam a salvação. E Paulo fica indignado com isso. Talvez a gente possa se perguntar, mas por quê? Ela estava falando uma coisa certa, eles eram servos do Deus Altíssimo, e estavam anunciando o caminho da salvação. Mas precisamos nos lembrar que eles estão numa cidade pagã, totalmente pagã. Deus Altíssimo para eles não era o Deus de Israel. Deus Altíssimo para eles era Zeus, ou como os romanos conheciam, Júpiter. E a salvação para eles não tem nada a ver com a nossa salvação, com a salvação que nós acreditamos. Era um outro tipo de salvação em que os romanos acreditavam. Então ela não estava pregando o evangelho. E também, como ela estava possuída por um espírito maligno, é bem possível que ela estivesse falando com um tom jocoso, estivesse falando com um tom de brincadeira, para tirar a atenção das pessoas. É por isso então que Paulo fica indignado com o espírito, e se volta e manda com que o espírito saia. E o espírito imediatamente sai no nome de Jesus. E agora Lucas, ele diz qual foi o motivo exato da prisão. Lá no versículo 19, olha de novo comigo. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram a Paulo e a Silas e os arrastaram para a praça na presença das autoridades. Então eles foram presos por vingança. Aquela escrava que ficava supostamente adivinhando o futuro, e era algo bem comum. Se você conhece um pouco da cultura grega e da mitologia grega, você já ouviu falar dos oráculos, das pessoas que gostavam de adivinhar o futuro. Era algo comum naquele tempo. Quando Paulo expulsa o demônio daquela mulher, os seus donos ficaram indignados. Aqui, de lampejo, Lucas está mostrando a maldade do coração humano. Aquela moça, uma jovem, escrava, sendo usada para ganhar dinheiro. E quando Paulo faz um bem para ela, expulsando o demônio dela, os seus donos ficam indignados. E para se vingarem então, eles pegam Paulo e Silas e os levam na praça. A praça era o centro cívico, era o centro cultural, era onde se reuniam as pessoas para dirigirem as questões da cidade. Eles levam então eles até a praça, diante dos magistrados, e fazem uma acusação contra eles. Mas Paulo e Silas não haviam feito nada de errado, e por isso que os donos dessa escrava mentem. Eles não dizem qual é o real motivo pelo qual eles querem que Paulo e Silas sejam presos. Ele diz no versículo 20, que estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, e propagam costumes que não podemos aceitar e nem praticar, porque somos romanos. A cidade de Filipos era uma cidade onde muitos dos moradores eram ex-soldados, ex-legionários romanos. Então, se você era um soldado romano, quando você se aposentasse, você provavelmente ia para a cidade de Filipos. Então, naquela cidade havia um orgulho de ser romano, um orgulho de pertencer ao Império Romano. E é por isso que esses homens fazem essa afirmação: olha, eles estão propagando costumes contra o Império Romano, costumes que nós romanos, bate no peito, não podemos aceitar. E eles são judeus, naquela época já existia antissemitismo, e eles são judeus ainda. Eles mentem. E então, diz o texto que as autoridades pegam eles e os açoitam, batem neles. E agora, eles são levados para a prisão. E Lucas vai narrar como foi esse período da prisão. Baixe os olhos comigo, a partir do versículo 23. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão,
ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando a espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. E logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus, manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Até aqui. Essa é a história do período deles na prisão. Depois de serem despidos e açoitados, eles são lançados na prisão. E foi ordenado ao carcereiro, você pode ver, que o carcereiro deveria, guardá-los muito bem. E é por isso que eles são levados para o interior da prisão, você pode ver. Na parte exterior das prisões romanas, os presos tinham uma certa liberdade, poderiam caminhar, poderiam se encontrar com outras pessoas, outros presos. Mas eles mandam Paulo e Silas para a prisão interior, lá dentro. E pior, amarram os seus pés no tronco. Eles pegavam as pernas dos presos, separavam elas e colocavam cada uma em um buraco e amarravam em um tronco que tinha. De maneira que eles não conseguiam nem se mexer direito. Não conseguiam mudar de posição. Era uma maneira também de tortura. Era uma maneira de torturar aquele que estava preso lá no interior. E o que é que Paulo e Silas estavam fazendo? Versículo 25 diz: era meia-noite, e eles estavam orando e cantando louvores a Deus. Pensa comigo. As costas de Paulo e Silas deveriam estar na carne, sangrando. As moscas deveriam estar pousando nas costas deles. A dor deveria ainda ser latente. A humilhação deveria estar pesando no psicológico deles. Eles foram despidos e açoitados na frente de uma multidão. Mas o que é que eles estão fazendo? Orando e louvando a Deus. E então Lucas diz que veio um terremoto, e o terremoto atingiu os alicerces da prisão, e abriu as portas e as correntes. Lucas não diz, mas obviamente é uma ação divina, porque o terremoto tem um propósito bem específico: abrir as portas da prisão e liberar a corrente dos presos. De maneira indireta, Lucas está nos dizendo que só Deus poderia fazer isso. Só o Espírito Santo, que sempre acompanha a sua igreja em missão, poderia fazer isso. E o carcereiro, no versículo 27, diz que estava dormindo, e ele desperta, e quando ele vê as portas da prisão abertas, ele pega a espada para se suicidar. Mas por que ele faz isso? Porque naquela época, se você era um carcereiro, você era responsável com a sua vida pelos prisioneiros, de maneira que se alguém fugisse, você era morto. Imagina se fizesse isso hoje aqui no Brasil. Misericórdia, né? Ninguém ia querer fazer concurso para ser policial penal. Naquele tempo era assim.
Por isso que, para impedir, para já adiantar o processo, ele pega a espada e ia se suicidar. Até que Paulo pega e dá um grito e diz assim: não faça isso. Nós estamos todos aqui. Não faça esse mal a você mesmo. Então diz o texto que o carcereiro, ele pede uma luz e se joga aos pés dos missionários e faz a pergunta mais importante que um pecador pode fazer: como que eu posso ser salvo? O que devo fazer para ser salvo? Aquele terremoto, nós não sabemos, mexeu com o carcereiro. Talvez, enquanto Paulo e Silas estavam orando e cantando, ele tivesse ouvido, pelo menos um pouco a respeito de Jesus. Não sabemos, mas sabemos que aquele terremoto impactou a vida dele, e ele se joga então aos pés de Paulo e Silas, e faz a pergunta mais importante de todas: o que devo fazer para ser salvo? E eles respondem para eles, um dos textos mais conhecidos e mais mal interpretados de toda a Bíblia: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Um dos textos mais belos, mais conhecidos e um pouco mal interpretado. Muitas pessoas pegam esse texto como uma promessa, achando que se Deus me salvou, com o tempo Ele vai salvar toda a minha família. É uma promessa. Ou tem ainda outras pessoas que acham que basta apenas eu ser salvo e a minha família já vem de balde, assim, já vem no arrastão, né? É um cajado já, e Deus já pega 3, 4 coelhos numa cajadada só, pela fé de um. Mas não é nada disso que o texto está falando. Primeiro, casa naquele tempo não era só família. Casa era todo mundo que fazia parte do entorno do carcereiro. Provavelmente ele tinha uma boa condição e tinha servos, tinha empregados. Eles também eram considerados da casa dele. Se isso fosse uma promessa, a gente pensa que é só família, mas se fosse uma promessa, se você fosse um dono de uma empresa, por exemplo, a promessa seria para você, para a sua família e para os seus empregados, para quem trabalha na sua casa. Mas não é uma promessa. O que eles estão fazendo é resumindo a mensagem da salvação, que Paulo escreve tantas vezes depois em suas cartas. Olha, o que você precisa fazer é crer no Senhor Jesus. E se você fizer isso, você vai ser salvo. E se a sua casa fizer isso, a sua casa vai ser salva. A salvação é sempre pela fé. E pela fé individual. Cada um é responsável. Então é isso que Paulo diz, é um resumo. Creia no Senhor Jesus, é a única maneira de você e dos seus serem salvos. E aí diz o versículo 32 que a palavra então é pregada para o carcereiro e para os de sua casa. Lucas não conta todos os detalhes, nós não sabemos, mas provavelmente agora eles saem da prisão, ou o carcereiro chama os seus lá, a gente não sabe, né, aquele vucu-vucu, talvez as pessoas estivessem na rua, não sabemos. Mas o fato é que a palavra de Deus é pregada para o carcereiro e para a sua família. E agora o texto é bonito. Queria pedir para você ler de novo o verso 33 comigo. Depois que Paulo e Silas pregam a palavra para o carcereiro e para os de sua casa, ele diz no verso 33, naquela mesma hora da noite, o carcereiro, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites, e logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus, manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Tão logo o carcereiro escuta a mensagem do Evangelho, tão logo ele exerce fé em Jesus, o que é que ele faz? Ele exerce misericórdia, ele serve os seus irmãos, ele começa a cuidar de Paulo e Silas, dos seus açoites. Depois disso, de cuidar, ainda leva eles para casa. Gente, isso aqui é de madrugada, eles estavam cantando, era meia-noite, diz Lucas, isso aqui vem tudo depois. Vai para a casa do carcereiro e ainda fazem um grande banquete, e um banquete alegre, porque diz o texto que o carcereiro e toda a sua casa estavam contentes, porque haviam posto a fé em Jesus. É um texto
muito bonito, uma cena linda, no meio daquela confusão, no meio daquela prisão. Deus ainda usou isso para manifestar a sua glória, para manifestar a sua bondade, para manifestar o seu poder e expandir o seu evangelho. Então essa é a cena da prisão. E agora nós veremos a terceira e última parte do texto, que é quando Paulo e Silas, eles de fato são libertos da prisão. Vimos o motivo que os levou para a prisão, vimos o tempo deles na prisão e a conversão do carcereiro, e agora nós veremos a libertação deles. Versículo 35. Quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem para o carcereiro: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou isso a Paulo, dizendo: os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade. Portanto, vocês podem sair, vão em paz. Paulo, porém, lhes disse: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora nos mandar embora sem maior alarde? Nada disso. Pelo contrário, que eles venham e pessoalmente nos ponham em liberdade. E os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando estes souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo, temeram. Então foram até eles e lhes pediram desculpas. E, relaxando-lhes a prisão, pediram que se retirassem da cidade. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os animaram e depois partiram. Lucas diz então que logo cedo, os magistrados, ou pretores, aí na sua tradução, né? Eram os juízes, os magistrados da cidade, enviaram soldados para soltar Paulo e Silas. Como eu falei, Lucas não nos conta todos os detalhes, mas ao que parece, Paulo e Silas voltam para a prisão para não causarem problema para o carcereiro. Eles voltam para a prisão, então, porque diz o texto que os magistrados foram até lá para colocarem eles em liberdade. E aí o carcereiro vai e comunica a eles: olha, vocês podem ir em paz agora, vocês estão soltos. Mas agora, Paulo não arreda o pé não. Paulo não ouve isso de forma passiva não. Paulo foi injustiçado e agora ele vai cobrar. Ele diz o quê? Não fizeram processo formal para a gente. Sendo nós cidadãos romanos, e agora eles querem nos soltar na calada da noite aí, sem ninguém ver. Eles que venham aqui e nos soltem. Eles que venham aqui e nos soltem. Talvez você pense: eita, o que Paulo está fazendo aqui? Por que Paulo está exigindo isso? Simples. Paulo era um cidadão romano. Nem todas as pessoas que nasciam dentro dos limites do Império Romano eram romanos. Na verdade, muitas das pessoas que nasciam dentro dos limites do Império Romano. E você ser um cidadão romano naquela época te dava grandes direitos. E um dos seus direitos era que você não poderia ser açoitado em público. Não poderia ser condenado a nada e nem à morte sem um processo formal. Tudo o que fizeram com Paulo, sem o processo formal, condenaram ele, não à morte aqui, né, mas à prisão, e ainda açoitaram ele em público. É por isso que Paulo diz: nós somos cidadãos romanos. E diz o texto que os magistrados ficaram com medo. Claro que eles ficaram com medo. Eles poderiam perder o emprego e serem severamente punidos por isso. E eles nem precisam investigar se Paulo é um cidadão romano. Sabe por quê? Porque naquela época, se você falasse que era um cidadão romano e não fosse, morte. Morte. Então eles nem precisam ficar investigando. Se Paulo está falando é porque é. E ficam todos temerosos. Todos temerosos. E vão lá e pedem desculpas para Paulo e para Silas. Pedem desculpas. E aí pedem para que eles saiam da cidade, para que eles sumam dali. E o que Paulo e Silas fazem logo com que eles saem da prisão? Versículo 40. Eles vão para a igreja. Eles vão para a casa de Lídia, onde os irmãos estavam lá. E diz o texto que eles ainda encorajaram, animaram os irmãos. E só depois disso partiram. Pensa comigo, Paulo e Silas estavam cansados.
haviam sido açoitados. Era meia-noite, eles estavam cantando quando deu o terremoto. Depois do terremoto, pregaram o evangelho para o carcereiro, foram para a casa do carcereiro, foram cuidados pela família dele, pelo carcereiro, comeram na casa dele, aí depois voltaram para a prisão. Aí foram libertos. Mandam chamar os magistrados, conversam com os magistrados, os magistrados mandam ele embora. Provavelmente eles não dormiram a noite inteira. E quando eles saem, eles vão para a casa de Lídia. Vão para a casa de Lídia. Primeiro, eles precisavam ser cuidados. Eles estavam cansados. Lucas, o médico amado, o autor do livro de Atos, provavelmente estava em Filipos, nesse texto. Provavelmente estava na casa de Lídia, esperando por Paulo e Silas. Lucas poderia cuidar deles. Mas também Paulo e Silas cuidam dos irmãos, porque eles precisavam ser animados. Eles haviam acabado de crer em Jesus e já estava vindo toda essa perseguição. Toda essa perseguição aos seus líderes. Paulo e Silas vão para lá e os animam. E só depois disso, é que eles partem embora. Esse foi o texto. Vimos o motivo que os levou para a prisão. Lembra, né? Expulsaram o demônio de uma jovem e os donos, por vingança, mentem para que eles fossem presos. Vimos a história da prisão, em que Deus usou aquele momento para a conversão do carcereiro. E depois nós vimos como eles foram soltos da prisão. E saindo dali, eles vão diretamente para a igreja, para a casa de Lídia, para os irmãos que se reuniam naquela casa, para os animarem. E depois disso, eles seguem a sua viagem missionária. Agora eu queria passar para as aplicações. Toda quinta ou sexta-feira, nós temos o costume de discutir o sermão antes de pregarmos. Nós trazemos a nossa ideia, aquilo que a gente está pensando, a estrutura, a interpretação, algumas aplicações. E discutimos ali entre nós qual é a melhor aplicação, qual é a melhor estrutura, qual é a melhor maneira de explicar. Escutamos para ver se estamos esquecendo alguma coisa ou se estamos errando em outra. E nessa sexta-feira, não foi diferente. Lembro que a gente teve bons momentos falando sobre como eu poderia aplicar esse texto, sobre como eu poderia estruturar melhor esse texto. Mas algo diferente aconteceu. Quando o pastor Luiz e o Anderson foram orar pela minha vida, tudo aquilo que eu pensei em falar baseado nesse texto começou a se voltar contra mim. O texto começou a me confrontar. Tudo aquilo que eu havia meditado e pensado em falar para a igreja começou a voltar para mim. Eu sabia que era o Espírito Santo me confrontando, falando ao meu coração. E o pastor Luiz disse uma frase assim: esse texto é muito confrontador. E de fato é. E por isso que agora as minhas aplicações vão ser perguntas. Perguntas para que você possa sondar o seu coração. Perguntas que eu me fiz meditando nesse texto. E a minha oração é para que você possa fazer isso com a ajuda do Espírito Santo, para sondar o seu coração. A primeira pergunta, e uma pergunta que eu me fiz ao ler esse texto, é essa aqui. Você está disposto a ir às últimas consequências para servir a Jesus? Paulo, ao expulsar o demônio daquela jovem, criou problemas. Diz o texto que se passaram alguns dias até que Paulo pudesse expulsar o demônio. E como eu falei, naquela cidade, naquela cultura, era muito comum pessoas que ficavam predizendo o futuro. Pessoas que ficavam anunciando, adivinhando o futuro. E existia um comércio por trás disso. Provavelmente Paulo sabia
que quando ele expulsasse o demônio daquela moça, ele arrumaria problemas para ele. Paulo sabia disso. Mas ele não se importou com isso. Ele foi chamado para pregar o Evangelho. Ele foi chamado para batalhar contra as forças das trevas. Paulo mexeu no vespeiro, como nós falamos. Paulo mexeu. Depois de tudo isso ainda, quando Paulo estava preso, depois de ser açoitado, ele e Silas, o que é que eles estão fazendo? Orando e cantando a Deus, e diz o texto que os demais presos ouviam. Sabe o que eles estavam fazendo? Evangelizando por meio da música. Se fosse só para eles, eles podiam orar em voz baixa, só com a mente, mas não, eles queriam que os outros ouvissem. Eles estavam dispostos a servir a Jesus, custe o que custasse. Eles estavam presos, porque eles ousaram servir a Jesus. E mesmo presos, eles continuam servindo a Jesus, e por isso que eu preciso fazer essa pergunta. Você está disposto a servir a Jesus até as últimas consequências? Se Jesus pedisse as minhas posses para ajudar os irmãos mais pobres, como nós vimos que ele fez em Atos, será que eu estaria disposto? Como Barnabé em vender uma propriedade e dar para os irmãos mais pobres da minha igreja? Se Jesus pedisse para que eu largasse o meu emprego e fosse pregar um evangelho em outro país, eu iria? Eu estou disposto, assim, às vezes, ser taxado como chato para pregar o evangelho de Jesus? Para assumir uma posição, a tomar prejuízo para não fazer uma coisa ilícita? A tomar prejuízo, mas para honrar os meus compromissos e pagar os impostos? A pedir perdão quando eu tenho que pedir perdão? Quantas vezes quantas vezes nós não estamos dispostos a dar 15 minutos do nosso dia para Jesus? 15 minutos para orar, para ler as Escrituras, para chamar a nossa família e pastorear a nossa família. 15 minutos e estamos achando que íamos fazer como Paulo. Quantos de nós, muitas vezes em ambientes não quero falar de Jesus, porque as pessoas vão pensar mal de mim, vão achar que eu sou um chato, que eu sou um lunático. Não, melhor ser o 007 secreto. Quantas vezes? Muitas vezes não estamos dispostos a abandonar relacionamentos errados, não fazemos pequenas coisas para servir a Jesus, sabendo que temos que fazer, sabendo que temos que servir a Jesus. Não usamos os nossos dons nem para servir a igreja que frequentamos, e achamos que vamos servir a Jesus até as últimas consequências, como somos chamados. E aí, meu irmão? Qual é a tua resposta? Eu sei a minha. Você está disposto a servir a Jesus até as últimas consequências? Tomar prejuízo por isso, se necessário for? Mas eu queria fazer uma segunda pergunta. Você valoriza a comunhão com os discípulos de Jesus? Você percebe que nesse texto, tanto da semana passada como hoje, a grande ênfase na comunhão entre os irmãos? No texto da semana passada nós vemos Lídia, tão logo se converte, ela chama os missionários para irem para a sua casa. E a sua casa se torna uma igreja, um posto missionário. Lídia poderia ter pensado assim: não, mas eles vão me encher o saco.
Não, eles vão tomar o meu tempo, vão atrapalhar com a minha rotina. Não vou não vou chamar eles, mas ela chama. Tão logo ela se converte, não precisou nem ensinar para ela a beleza da comunhão cristã. Nós vimos a beleza da comunhão cristã na vida do carcereiro. Tão logo ele se converte, começa a cuidar das feridas de Paulo e Silas, lembrando que Paulo e Silas ainda eram criminosos aos olhos do carcereiro. Eles eram criminosos, eram bandidos diante dos magistrados romanos, mas ainda assim, como irmãos agora, o carcereiro cuida deles, e os chama para a casa deles, e faz um banquete com eles. Não precisou nem ensinar para o carcereiro a beleza da comunhão. E por último, Paulo e Silas, depois de serem soltos, eles poderiam sair direto da cidade. Os donos da escrava, da jovem, deveriam ainda estar muito bravos com ele. Quando soubessem que eles tinham saído da prisão, iam continuar perseguindo ele. As multidões também queriam que eles tivessem sido presos. Era perigoso eles estarem em Filipos, mas eles continuam lá e fazem o quê? Vão para a igreja. Vão procurar comunhão com os irmãos, vão animar os irmãos que estavam desanimados. Em um único texto, em um único trecho, em uma única plantação de igreja, no capítulo 16, nós vemos essas 3 ênfases na comunhão entre os irmãos. Por isso, eu preciso me fazer essa pergunta: eu valorizo a comunhão com os meus irmãos, como Lídia, o carcereiro, e Paulo e Silas? Você valoriza, meu irmão? O dia de culto, que é quando eu adoro a Deus em comunidade, é uma prioridade na minha vida, na sua vida? Ou é só encontrar uma coisinha melhor que eu falto? Que eu abro mão? Estar com os meus irmãos é algo que eu quero, que eu desejo, faz parte da minha agenda? Quando eu sofro, eu procuro a igreja, como Paulo e Silas, ou eu me afasto dela? Quando alguém sofre, eu me importo? Eu oro? Eu ligo? Eu vou animar a pessoa, como Paulo e Silas fizeram com aqueles irmãos? Ou eu só leio a mensagem no celular, dou uma curtidinha ali, já era, e torço para que não seja comigo? Eu sirvo aos irmãos da minha igreja, como Lídia, como carcereiro, e como Paulo e Silas fizeram? Cada um do seu jeito, cada um usando os seus dons, cada um à sua maneira, mas todos eles estavam servindo uns aos outros. Todos eles. É um escândalo um crente que não serve os irmãos da igreja, que não serve na igreja, é um escândalo. É o contrário de tudo que o Novo Testamento nos ensina. É um escândalo um cristão domingueiro. É um escândalo irmãos que não priorizam a comunidade, que não priorizam a comunhão. É um escândalo. O pastor Luiz avisou que o texto era confrontador. E aí? Eu termino com uma última pergunta. Você tem uma visão realista da vontade de Deus? Presta atenção. Você tem uma visão realista da vontade de Deus? Olha comigo, foi o texto da semana passada, mas olha comigo o versículo 10. 16, 10. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho.
Quem levou Paulo e Silas para Filipos? Quem? O Espírito Santo. Deus dirigiu eles para lá. Eles queriam ir para a Ásia. Eles queriam ir para o outro lado do mapa. Mas Deus manda eles irem para a Macedônia. E aí eu te pergunto, você acha que Deus não sabia o que eles iam passar? Você acha que Deus não sabia que eles seriam açoitados? Você acha que estava fora dos planos de Deus? É claro que não, Deus que mandou eles para lá. E o que é que eles poderiam ter feito? Ô Deus, a gente não pediu para estar aqui não. Foi o Senhor que mandou a gente para cá. A gente está servindo o Senhor, pregando o Evangelho. E agora o Senhor deixa a gente passar por isso? Mas não. Paulo sabia, como nós vimos no capítulo 14, do capítulo 14 de Atos, de que é por meio de muitas tribulações que nos importa entrar no reino dos céus. Ele sabia disso, e eu sei que você sabe disso. Eu sei que você sabe que no mundo teremos aflições. Eu sei que você sabe que não somos adeptos da teologia da prosperidade, porque ela é mentirosa, de que você vem para Jesus e tudo vai dar certo. Seus problemas acabaram. Eu sei que você sabe disso. Mas será mesmo que nós temos uma visão realista dos planos de Deus? Muitos de nós, no sofrimento, perdemos a fé. Talvez você conheça pessoas que abandonaram a igreja por causa de um grande sofrimento. Porque no fundo, nós não temos uma visão realista dos planos de Deus. Muitas vezes, quando passamos por sofrimento, ficamos indignados com Deus. Não tem nenhum problema em questionar Deus, mas ficamos indignados com Ele. Muitos de nós achamos que Deus deve certas coisas para a gente, que Deus tem que nos fazer certas coisas. E aí no sofrimento vem, a gente fala assim: Deus, eu fiz minha parte, eu queria que o Senhor fizesse a sua. Eu te sirvo aqui, a minha vida certinha, e o Senhor deixa isso acontecer comigo? Os jargões evangélicos mostram isso para a gente, que a gente não tem uma visão realista dos planos de Deus. Deus tem sempre o melhor para mim. Hoje mesmo, estava passando uma música que dizia isso: Deus tem sempre o melhor para mim. Sempre ouvimos e falamos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E é verdade, está na Bíblia, mas interpretamos da maneira errada. Achamos que a vontade de Deus sempre vai ser boa, perfeita e agradável para nós. Mas não é. É os olhos de Deus. É os olhos de Deus. Foi da vontade de Deus que Paulo e Silas fossem para Filipos. Não podemos confiar que não vamos passar por sofrimentos nessa vida. Não podemos. Às vezes eu me pego pensando e vejo quanto eu acho que eu nunca vou sofrer. No fundo eu creio que eu vou viver até os meus 80 anos, casado com a minha esposa, bem velhinho, com os meus netos e bisnetos, que eu vou morrer em ditosa velhice, mas isso pode não acontecer. Pode ser que eu enterre os meus filhos, pode ser que eu enterre a minha esposa, jovem, pode ser que agora mesmo tenha um câncer crescendo dentro de mim, e eu só não sei. Eu não posso confiar que Deus não vai me dar sofrimentos, porque Ele jamais prometeu isso. E a gente precisa ter uma visão realista dos planos de Deus. Quem mandou Paulo e Silas pregar o Evangelho na Macedônia? Deus. Tudo que eles passaram aqui estavam nos planos de Deus. Estavam nos planos de Deus. Às vezes o plano de Deus para a minha vida é sim, passar por uma grande dose de sofrimento.
E eu preciso estar preparado. Eu preciso saber disso. Por isso eu te pergunto, você tem uma visão realista da vontade de Deus? Ou você ainda tem uma visão romântica? Porque eu vi o quanto eu tenho uma visão romântica ainda. Você está disposto a caminhar com o Senhor, mesmo quando o sofrimento pesado bater na sua porta? Quero concluir com uma história. Em 1828, nasceu nos Estados Unidos um homem chamado Horatio Spafford, um irmão em Cristo da igreja presbiteriana. Ele era um advogado e um grande empresário na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Até que em 1871, um grande incêndio atingiu aquela cidade e destruiu quase tudo aquilo que Horatio e sua esposa haviam construído em décadas. Porque eles eram investidores no mercado imobiliário. O incêndio destruiu praticamente tudo. Mas não foi o primeiro terremoto que abalou a vida deles. Um ano antes, eles haviam perdido o seu único filho homem, aos 4 anos. 2 anos depois do incêndio, em 1873, ele e sua família decidem pegar um navio para a Europa, para passarem as férias. E como eles eram crentes na Europa, eles iam participar de uma cruzada evangelística, de um grande pregador daquela época, chamado Dwight Moody. Iam tirar férias, mas iam pregar o evangelho, eram crentes, queriam ver o evangelho pregado, multidões se convertendo. Mas por causa dos negócios, Horatio teve que ficar um tempinho a mais nos Estados Unidos. Então, no dia 21 de novembro de 1873, a sua esposa e suas 4 filhas vão para a Europa antes dele. No meio do Oceano Atlântico, uma embarcação atinge o navio onde sua esposa e suas filhas estavam. E suas 4 filhas morrem todas de uma vez. Ele tinha 5 filhos. O primeiro já havia morrido 4 anos antes. E as suas 4 filhas morrem de uma vez. Sua esposa sobrevive e quando ela chega na Inglaterra, ela escreve uma carta para ele dizendo assim: estou salva, porém sozinha. Imagina você recebendo isso da sua esposa? Em um intervalo de 3 anos, esse homem e essa mulher perderam todos os bens que eles haviam construído. E perderam seus 5 filhos. O menino e depois as 4 meninas, de uma só vez. Então ele partiu para a Inglaterra. Ele vai para a Inglaterra se encontrar com a sua esposa. E no meio do caminho, alguém chama ele, no meio do caminho, e diz assim: Horatio, nós estamos chegando perto do local onde as suas 4 filhas morreram. Estava no navio, não tinha avião. E diz que naquele momento, ele compõe um hino, que dizia assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, e que dor, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz sempre sou com Jesus. Não fica mais bonito esse hino quando você sabe da história? Eu fico pensando, e se fosse eu? E se fosse eu? E se fosse você? Não é o primeiro crente em Cristo que perde todos os seus filhos. Jó também perdeu. Davi também perdeu filhos teus. O próprio Deus também. E se fosse comigo? E se fosse contigo? Sabe o que sustentou esse homem? Jesus. Jesus. Talvez você tenha respondido não
para uma ou mais ou todas essas perguntas. Mas a esperança para mim e para você, sabe por quê? Porque na sexta-feira mais triste dessa história, um homem também foi preso injustamente. Também foi preso por inveja e por vingança. Um homem também foi açoitado pelo Império Romano. Um homem também foi humilhado, como Paulo e Silas. Mas há uma diferença: não teve terremoto nenhum. Não teve intervenção divina. Pelo contrário, a ira de Deus caiu sobre esse homem. Para que eu e você pudéssemos encontrar perdão por não estarmos dispostos a fazer isso aqui. Mas não é apenas perdão que Jesus oferece. Jesus também oferece forças para que agora possamos a viver de acordo com isso, por meio do seu Espírito. Por isso, se você quer servir a Jesus com todas as suas forças, se você quer aprender a valorizar o povo de Jesus como Ele deseja, e se você quer aprender a viver essa vida com uma confiança correta nos planos de Deus, eu e você precisamos de Jesus e pedir a ajuda dEle. Por isso, peça para Jesus. Ele é a nossa única esperança. Ele é a nossa única esperança.